Vai parecer polêmica, mas na verdade é um convite à reflexão. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/Jana Viscardi e pode, como sempre, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso é particularmente importante nesse tema, nesse vídeo de hoje. E você pode também ir lá no site janaviscardi.com.br para conhecer as minhas diferentes produções, não só aqui no canal, mas em outros espaços. Eu hoje vim fazer um conteúdo que parece polêmico, porque eu não vou citar o nome da marca exatamente, mas você vai ver a marca aí passando na tela, porque eu queria falar sobre o trabalho com produção de conteúdo na internet. Eu já falei sobre o trabalhar de graça para grandes empresas que procuram, por exemplo, para que eu dê palestras. Já falei sobre isso, sobre o valor do trabalho e tal, em outras ocasiões. E já fiz um vídeo há anos brincando, entre aspas, né, com a ideia de se montar o sindicato dos youtubers, porque realmente há muitas coisas que são bem problemáticas nesse tipo de trabalho. Hoje eu quero trazer um exemplo para mostrar para vocês que essa dinâmica, ela é algo muito corrente e que criadores de conteúdo acabam se acostumando a essa dinâmica, muitas vezes abdicam de trabalhos que são exploratórios, que são de precarização, ou pelo menos procuram driblar essa dinâmica de estar em trabalhos com muita precarização, mas isso não é uma realidade para todo mundo. Por quê? Porque os criadores de conteúdo são uma categoria muitíssimo pulverizada. Muitíssimo. Você tem pessoas de diferentes áreas, de diferentes lugares e de diferentes alcances e que pouquíssimo conversam entre si. Então, quando uma situação como a que eu vou relatar para vocês hoje chega em 50, 100 mil, 200 mil pessoas, é muito difícil que todas essas pessoas reajam de forma a negar uma dinâmica que é de precarização. Porque as pessoas têm diferentes demandas, diferentes possibilidades e diferentes entendimentos de como é que esse mercado funciona. E do que é que eu tô falando? Bem, vamos primeiro começar explicando que quando eu sou contratada para fazer uma publi, a maioria das vezes eu sou contratada através de uma agência de publicidade. Então não sou eu e a empresa. Muitas vezes eu nem falo diretamente com a pessoa da empresa. O que acontece é que a empresa diz o que precisa, contrata uma agência e a agência contrata tantas aí figuras que vão conduzir, fazer a tal da publicidade. No mercado de marketing, de influência, um nicho, digamos assim, que são empresas que automatizam esse serviço. Como é que elas fazem isso? Eu, Janaísa, vou lá, digo quais são as minhas redes sociais, eles conseguem, através de, diferentes algoritmos, trazer uma série de informações estatísticas sobre o meu perfil, público, o número de pessoas que estão ali, claro que é, enfim, né, o número de seguidores e tal. E com isso eles se vendem para empresas que querem fazer publicidade, dizendo que fazem um trabalho muito segmentado, bem direcionado, blá, blá, blá. Uma dessas empresas, onde ainda tem o meu perfil cadastrado, mandou um e-mail que tinha assim no título: Job na área, Squad e o nome da marca. Observe que o título diz Job. Job em inglês é o que em português? Trabalho. Trabalho na área. Quando você pensa em trabalho, você pensa em remuneração pelo trabalho, certo? Então você fala, pô, legal, vou entrar e vou fazer. Aí na sua tela, você vai ver o que foi que eu recebi. E eu já quero deixar claro, gente, que não se trata exclusivamente dessa empresa que contratou essa agência de publicidade. Não se trata apenas dessa agência de publicidade. Porque nós estamos falando de um volume cada vez mais de pessoas que acham que é através da internet que elas vão conseguir ganhar algum dinheiro. Muita gente desempregada, muita gente sem perspectiva, que acha que na internet é que vai encontrar o seu lugar e que
pode achar que recebendo um produto de graça em casa, na próxima ela vai ser paga. É muito comum que se diga que essa lógica não faz sentido, que a pessoa não vai conseguir ser paga porque hoje fez qualquer publicidade de graça. Mas é muito difícil para as pessoas agirem diante de uma situação como essa. Por quê? Porque, veja, se eu estou sem nenhuma possibilidade, talvez mostrando a minha cara por aí, eu seja vista por outras pessoas que se interessem. Essa é uma lógica de pensamento muito comum. As pessoas vivem em condições financeiras muito diferentes. Então, a necessidade de fazer uma coisa de graça para ver se alguma coisa melhor aparece também bate na porta. E as empresas, claro, também se beneficiam desse sistema. E que tem muita gente desesperada que uma marca a procure para ela fazer qualquer coisa, para ela ganhar uma certa visibilidade. É um mercado muito cruel, como inúmeros outros. Pois muito que bem. Eis que, eu falei, bom, job, vamos lá, né? Venha ser do nosso Not Squad. Squad é, né, time, grupo, sei lá. E aí esse Not é a referência à parte do nome da empresa e que aqui isso já me interessa porque quando você coloca Not Squad, você está fazendo uma piadinha, uma gracinha com o nome da marca, mas essa gracinha é um tiro no pé, né, gente? Porque se você não é do time, se você é Not Squad, você não é do time, né? E você pode interpretar dessa maneira, e não do time da empresa que tem um nome que começa com Not. Enfim, emblemático e curioso, irônico, né? Para não dizer o mínimo. Você vai ver que tem aí uma série de informações sobre a empresa dizendo que está trabalhando com essa marca. Eu não vou fazer uma análise de todos os detalhes desse texto, porque eu quero chamar atenção para uma coisa específica. E aí vai dizer que quando eles descobriram que tirar os animais da cadeia de produção alimentar protegeria o planeta, a empresa se perguntou, por que não? Então, é uma empresa que se coloca como uma empresa que não explora animais e, claro, o seu marketing é também direcionado a isso. Mas não só isso, porque lá no final você vai ver usando o gênero neutro para mostrar que é inclusiva. A imagem que traz são de plantas e lá embaixo você tem uma mulher. Essa mulher é uma mulher negra que está aí compondo essa imagem, o que é esse chamamento para as pessoas participarem da campanha. E aí esse combinado todo te faz pensar, poxa, é uma empresa que realmente está pensando nas pessoas, na diversidade, na questão da exploração dos animais. Isso é muito importante, porque isso é uma campanha de marketing, gente. Isso é marketing. Não significa que a empresa possa não se preocupar com nada disso, mas essa composição aqui não transforma a empresa numa queridinha boazinha, numa marca legal, com tudo. Acho importante, gente, porque o marketing ele opera muito na dinâmica dos afetos. Então, você ter isso em mente é fundamental, porque a gente vive num sistema que é baseado no lucro, que é baseado na, inevitavelmente, exploração da força de trabalho. A questão é como é que a exploração da força de trabalho acontece. Nesse caso, lá embaixo, nós somos informados que o formato da ação é em permuta, ou seja, entregaremos um kit de produtos para você para, em troca, recebermos um conteúdo sobre. O que significa permuta? Significa que o meu trabalho, que vai levar horas para ser desenvolvido, para fazer uma peça, para entregar isso para a empresa de marketing, é feito sem nenhum dinheiro envolvido. O produto que, para que eu faça publicidade, ele é o mínimo que eu preciso receber da empresa, porque eu preciso saber o que é o produto e para isso eu recebo, ele se transforma na moeda, no suposto valor que corresponderia às minhas horas de trabalho, à minha imagem vinculada à empresa. Estou me perguntando se essa agência de publicidade foi contratada em esquema de permuta. Se eles mandaram para essa agência um volume enorme de litros de leite, de sei lá, ou de carne vegetal, ou seja lá qual é o nome que se diz para isso, para pagar as pessoas que fizeram toda essa arte bonitinha para me chamar para fazer um trabalho que não paga nada. Existe um pesquisador que vai falar sobre a vários, na verdade, que vão falar sobre a uberização do trabalho e que vai falar também sobre o capitalismo de plataforma, em que essas plataformas são espaços em que as pessoas desenvolvem o seu trabalho. Tem uma dinâmica aí muito cruel, porque
muita gente, inclusive, não percebe a gravidade de trabalhar a partir do esquema de permuta, porque acham que é legal receber um produto XYZ. Porque essa não é a única marca. Muita marca faz isso. O que me chamou a atenção aqui é chamar isso de trabalho, é dizer que é por permuta e é colocar toda uma dinâmica que parece que a empresa é muito legal, muito bacanuda, para oferecer algo que é absolutamente precário. É a precarização do trabalho. E você pode me dizer assim, mas basta você escolher não fazer. Pois é, mas eu não estou falando de uma questão que é individual. Porque eu, depois de anos de internet, entendo que participar de uma campanha como essa não vai me fazer conquistar trabalhos pagos. Então eu não aceito. E, inclusive, topei vir aqui falar sobre isso. O que pode ser um problema, inclusive, para mim, né? Porque pode ser que as marcas se incomodem. Outras marcas. Mas é uma questão que é coletiva, tem a ver com o sistema em que vivemos e com uma dinâmica que afeta um sem fim de trabalhadores que estão nas redes sociais tentando produzir conteúdo para tirar daí o seu sustento, o que não acontece. Por quê? Muitas marcas grandes se propõem a isso aqui. E o que é muito interessante, para não dizer trágico e irônico, é o medo de dizer que não vai me pagar nada para eu fazer um trabalho, é dizer que essa empresa se tornou o primeiro unicórnio, e aí eu vou usar os termos daqui, né? Food tech do setor plant-based na América Latina. Se ela se transformou em unicórnio, eu fui lá fazer uma busca. Sabe qual é o valor? 1,5 bilhão de dólares. Não faz o menor sentido. É preciso pensar na exploração e precarização do trabalho das pessoas. Uma empresa que se diz vegana, isso não significa que ela não precarize diferentes... a cadeia envolvida nos trabalhos onde ela opera, em que ela opera. Isso precisa estar muito claro, gente. A empresa ela não é legal porque ela está usando o gênero neutro, porque ela está trazendo pessoas de diferentes etnias. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Mas como a gente vive num universo em que é tudo tão ruim, a gente se admira e a gente acha que isso é incrível. E para os criadores de conteúdo, a gente normaliza esse tipo de coisa e vários de nós apenas negam o trabalho. Mas cada vez mais, e eu sei que há discussões, mas cada vez mais a gente precisa fazer discussões robustas sobre isso. Porque veja, se é trabalho, é para ser pago. Não é para ser feito em troca de um alimento qualquer aí, que está sendo produzido, e que é do interesse da marca mandar para que eu justamente possa falar sobre ele, já que eu preciso testar o produto para saber se eu gosto ou não. É sobre isso. E tá tudo bem. Essas equipes aqui que se abraçaram para fazer essa campanha e que depois inclusive me procuraram, e aí tá a parte da treta, para dizer que queriam bater um papo comigo para melhorar, são grandes empresas, vamos usar o termo em inglês, grandes players, as duas empresas. Então, elas ainda pioram a situação porque querem me chamar para bater um papo, para eu dizer para elas o que é que tá errado e, de novo, de maneira gratuita, porque elas precisam saber, querem muito saber. Não é assim que se estabelece diálogo, porque são grandes players que têm acesso a muita informação sobre essa questão. Ou seja, não dá para fazer as coisas desse jeito, como se fossem íntimos, como se estivessem no mesmo nível, no mesmo lugar. Não estamos. Você, micro, nano influenciador, como eu, porque eu continuo sendo micro influenciadora. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso. A gente não vai passar a ganhar dinheiro através dessas propostas. E é porque parte de nós aceita fazer coisa de graça, também, não só, tá? Mas é também por isso que a coisa continua assim. Continua assim porque tem muita gente, porque nós não somos unidos, porque não falamos uns com os outros, e essa é a característica do próprio sistema, tá? É tudo muito pulverizado, é difícil juntar todo mundo e fazer algo que seja coletivo. Nosso papo é esse hoje. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.